Thail, na verdade eu vou começar acho que pelo assunto que as pessoas mais se questionam e querem saber. Um assunto hoje que tornou a Praia de Paú uma das praias mais perigosas pra gente, porque o que aconteceu com você. E aí eu te faço a pergunta, meu irmão, o que aconteceu no dia 1 de novembro de 1991? Então, foi um dia fatídico, né? Para mim, que mudou totalmente minha vida. E eu já estava numa trajetória ascendente como surfista profissional competidor, né? Porque eu, que nem quase que todo mundo aí que surfa, né? Começou a surfar, eu comecei, graças a Deus, a surfar com 11 anos de idade, 10, 11, como, sabe, tive aquela paixão, meus primos pegavam onda, e foi aqui no Guarujá. Eu era de São Paulo. Aí tive toda aquela trajetória tal, durante os anos 80, já surfando bem, e participando das competições que tinha aqui, acabei conseguindo o título de campeão brasileiro do Festival de Ubatuba. Isso me deu um maior destaque, né, no cenário nacional, a revista Fluir começando, tinha Visual Esportivo no Rio, e aí eu fui, arrumei patrocínio, apoio. Meu pai já tinha me bancado uma vez para o Havaí, eu já tinha morado no Havaí com meu irmão um ano, isso em 83, trabalhando lá para ficar lá. Então já tinha 2, 3 temporadas, quando eu engatei nos patrocinadores, já tinha ganhado o Campeonato Brasileiro, e fui tendo os patrocínios razoáveis, bons, mas não no nível financeiro, que eu cheguei em 89, já tinha o circuito brasileiro, e eu era patrocinado pela Sea Club, que era uma marca da Alpargatas. Meu. Top, e a Alpargatas hoje em dia eu entendo que é uma multinacional que está listada na bolsa, então uma empresa muito grande. Tinha lá o andar que você pegava dólar, no outro que era agência de passagem. Então eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? E foram 2 anos de muito profissionalismo, que foi de 89, né, para 90, até o final de 91, quando aconteceu esse acidente. Eu já tinha me destacado bastante no ano de 91, representando lá no Havaí, corri as etapas do WSL, né, que era SP naquela época. Uhum. Cheguei a ficar, não que nem caras hoje, mas fiquei em 70 por aí, no ranking, né? Talvez hoje eu pudesse, naquela época eu corria o Challenger, né? Mas não, agora você tinha que ficar entre os top 44. E eu estava ali perto, né? Talvez eu embocasse, mas eu tinha 27 anos quando me aconteceu isso. Então eu perdi, acho que meu auge, né, de surf, mais. Não tinha atingido ainda o ápice. E o meu alto, assim, onde que eu ganhava mesmo força era no Havaí. Que aí o pessoal que me ganhava as baterias nas ondas pequenas, chegava lá, Sunset grande, pegava umas pranchas maiores e vinha lá atrás. Mas enfim, aí foi um campeonato hang loose que estava tendo, eu já com as passagens marcadas, isso era novembro, né? Teve o campeonato no Rio, alternativa. Eu tinha voltado da Indonésia. Aí fui para o Porto de Galinhas, correr um campeonato do circuito mundial, não, o circuito brasileiro, uma etapa, né, em Porto de Galinhas. Se eu não me engano era o Seaway, isso foi em 91. Uma marca de lá também, né? Daí era o circuito brasileiro, ele tinha umas 8, 9 etapas. E aí era bem legal, né? Tinha na Bahia o Fico, no Rio era um outro, não me lembro se era alternativa não. O alternativo era o circuito mundial, que o PP, né, que já morreu também, graças a Deus, ele que era o diretor de provas e organizava. E aí eu tinha corrido o Alternativa no Rio e um pessoal, o Mark Sainsbury, que já faleceu também, que era parcelão do Ross Clark Jones, né? Nossa. Australiano, ele era campeão mundial de 8,6, amador. Ele estava amigo dele, né? Ficou em casa no campeonato Hang Loose, que rolou na semana seguinte. O Mariano Tucati, o Tony Rey, o Roberto Casquinha, que também já morreu. Olha que lenda, hein? Caraca. E aí eu quebrei o pescoço no meio dessa doideira desse campeonato, mas não foi aqui, eu já tinha sido desclassificado. E aí fiz uma barca, eu, o Tony Rey, que já estava desclassificado também, e o Mariano Tucati para a gente fazer um bate-volta em Maresias. E foi quando o mar começou a subir, só que ele subiu meio de sudeste, então a gente chegou em Maresias, não estava legal o mar, estava estranho, estava entrando onda pro canto, meio estranho. Aí a gente falou, pô, viemos até aqui, não vamos cair na água, vamos dar uma olhada para Uba, quem sabe tem alguma marolinha. Como lá é bem perto, você não tem que ir até o outside. A remadeira é menor, né? Então, aí eu vi umas ondinhas, só tinha maribug no bodyboard no outside, né? E aí eu falei, quer saber? Ninguém nem queria cair, eu que inventei de ir ali, botar um calção, falar, vou dar uma caidinha aí, tchau, tô indo. E aí os caras me viram cair e ficaram olhando. Aí na hora que eu peguei uma ondinha, peguei um tubo, os caras, opa, tem umas ondas, os dois caíram. Só que o Tony Rey saiu rapidinho. Tava ruim o mar, na real.
e estava subindo. E aí o Mariano Tucati tinha 16 anos, onde Ubatuba, né? Tava lá se divertindo, pá. Só que aí começou a demorar um pouco para dar onda. E eu já estava meia hora, 1 hora na água, eu falei, ó, vou sair fora. E não vinha onda, não vinha onda, não vinha onda. E aí o crowd meio chateando, assim, está todo mundo ali no mesmo lugar. Aí um cara ficou me perturbando, eu falei, quer saber, eu vou pro canto, fui pro canto. E aí entrou uma série, foi quando eu fui sair. Falei, não, agora eu vou nessa, eu já tava meio, sabe? Querendo desespero pra sair, né? Querendo... Aí peguei a onda, falei, vou pro tubo, peguei no tubo. Teve um cara que me cruzou no supermercado, não sei o nome dele, mas, pô, meu, eu tava com você naquele mar, eu vi você pegando a onda lá de dentro, a onda fechou. E a onda fechou, né? E eu dei um mergulho pra frente, daquele jeito como já tinha feito mais de 1000 vezes na minha vida. Você pega um tubo, a onda fecha, você mergulha. Só que ali tava tão raso nesse dia, e pequeno, que a onda me jogou de um jeito estranho na areia, não de pé, nem de costa, nem de bunda, nem de nada. Eu não me lembro, jogou de pescoço, né, para ter quebrado o pescoço, mas eu não tinha um esfolão, um arranhão, nada. Deve ter sido um contragolpe meio estranho, né? E aí eu fiquei desacordado embaixo da água, dormindo, sonhando de bruço. Eu me lembro que eu acordei, deve ter sido segundos, né, porque ela é muito perto. E aí quando eu abri o olho assim, embaixo d'água, eu falei, meu, tô dentro da água, que eu tô sonhando na minha cama. Foi quando eu já comecei a perceber o pessoal me acudindo. Um veio por trás, outro pelo lado, foi o Mariano Tucati, e o outro que me pegaram e me tiraram da água, né? Me viram lá de bruço, o pau bem pertinho, tava sem cordinha. Aí me levaram pra água e nessa eu tava acordado. Eu falei, pô, estão me tirando da água, tal, bom, mas pelo menos eu tô saindo daqui. Aí me colocaram deitado na areia, e foi nessa hora que eu dei uma apagada mais séria, que eu poderia ter morrido, porque nessa hora que eu apaguei, deitado, até então não tinha percebido nada de diferente. Não sentia dor, nada? Não, estava sendo resgatado, não estava entendendo nada. Aí dessa deitada e apagada, aí eu comecei a flutuar, me ver os movimentos, estava tudo muito bem, até que eu vi alguém encostado do meu lado, numa conversa, num sonho, e eu falei, pô, que legal, né? Tá tudo bem aqui, né? Ó, queimadão, tô legal pra caramba. A pessoa falou, né? Mas você tá vendo aquela muvuca ali embaixo, ó? Olha lá você deitado ali, na hora que ele me falou isso. Eu arregalei os olhos, falei, Aí acordei. Nessa hora que acordei, eu estava escutando também o Paulo Kid me chamando, porque o Paulo Kid tava na praia, ele é treinador, ele pegava onda também, né? O pai da Malu. Já participou no podcast. Então, aí ele começou a me dar falou que tava me chacoalhando, tapa na minha cara para me acordar. Pô, me viu desmaiar. Tá, e quando eu acordei, abri o olho, ele tava um palmo da minha cara, e eu falei, Kid, eu tava indo, meu, assustado. E eu pensei, meu, não quero morrer. Pensei em todo mundo, na minha mãe. Falei, meu, não posso morrer. Eu falei, nossa, nessa hora que eu fiz assim, ó, tinha uma dor no pescoço, violento, o corpo anestesiado. Eu falei, meu, acho que eu quebrei o pescoço, né? Não tinha nem ideia que quebrar o pescoço, ter uma lesão medular, se anestesia e perde o movimento. Então meu corpo não mexia. E mas na mesma hora ele falou, ó, teve um cara que quebrou o pescoço 1 ano e meio atrás, eu sabia quem era. Eu escutei falar essa história, um tal de... Era um cara de Caraguatatuba que estudava aqui, morava aqui, estudava fisioterapia aqui, só que o dele foi 1 milímetro da medula. Ele conseguiu sair da água sozinho, na Paúba. E aí ajudou, os caras colocou, ele falou, me coloca em cima de uma prancha. Levou pro hospital, pá, o cara tá andando hoje, tá normal. Caramba. Porque ele quebrou o osso, mas não teve a lesão neurológica. E essa eu falei, meu Deus, ele falou isso pra mim, mas eu não sabia nada desses detalhes. Eu falei, bom, se o cara ficou bom, eu vou ficar bom também. E aí demora, pá, tava lá Falei, meu, tô no terceiro mundo, lá na Paúba. Até chegar uma ambulância para me pegar, eu acho que eu fiquei 1h30, não sei quanto tempo, na areia. Mas você estava consciente já, quando esperava a ambulância? Eu estava ali, esperando a ambulância, na praia, todo molhado de wetsuit, né? Porque eu estava de short dou. Aí a ambulância veio e me levou lá para Boiçucanga. Chegou lá, eu me lembro que os caras cortaram minha roupa de borracha, mó frio. Eu tô com frio, os caras clac, clac. Eu falei, minha roupa. Aí chegam uns amigos, que era, um feriado. Era um dia meio esquisito, sabe por quê? Hoje em dia eu entendo a parte espiritual da coisa, porque é dia 1º de novembro. Dia 30 é dia das bruxas.
É dia do satanismo, é um dia horroroso. Se alguém fez uma macumba e eu tava ali de peito aberto, meu negócio pegou em mim, meu, sério. Caralho. Porque foi um negócio muito idiota. E o dia seguinte é o dia dos mortos. Que é o dia do finados. Dia 2. Então tava eu ali no meio, falei, meu irmão, socorro. Caralho. Hoje eu vi isso, então hoje é meio estranho, Que né? história. Mas deixa eu só concluir. Então, como era feriado, passou o Pacelli, né? Que eu falei que ele voltou a pegar onda comigo. Passou o Pacelli, passou o Gui Matos, meu primo, meu irmão. E os caras, pô, me viram ali, ficaram falando comigo. Eu me lembro que ainda ele falou pro médico, não, leva o cara pro Einstein, leva o cara pro Einstein. E eu acabei parando no Einstein, que salvou minha vida lá. Fiquei 1 mês e meio lá e tinha um médico que estudou com meu irmão. E, meu, terror, assim, coisa de separar de se mexer de uma hora pra outra. Eu fui de ambulância, queria me levar de helicóptero, mas tava meio chovendo, meio esquisito, fomos de ambulância. Devem ter me sedado, eu me lembro chegando lá, primeira pessoa que eu vi saindo da ambulância era minha mãe, toda preocupada. Falei, ó mãe, se eu não morri até agora, alguma coisa, acho que eu não vou morrer não, aí tá tranquilo, ela já ficou mais sossegada. Mas foi horrível, né? Os médicos falaram que eu ia ficar tetraplégico, não ia mais andar, e todo mundo ficava revoltado, né? E é uma transição punk, né? Não é mole não. E já fazem 30 anos, né, meu? Em novembro agora vai fazer 31 anos, é uma vida. Você vê que essa geração aí, os campeões mundiais, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, agora vindo o Caibelli, Felipe Toledo, os caras têm tudo menos que essa minha idade aí, meu. Não era nem nascido. Não eram nascidos. Não era nem nascido então ainda. É uma loucura extrema, se você pensar bem. E tô aí, graças a Deus, tô feliz. Assim, foi uma luta, ainda é uma luta diária, né? Porque eu percebi desde que eu estava no hospital, quando eu percebi que deu aquela primeira coceira, que eu falei, meu Deus, está coçando meu nariz. Socorro, enfermeira, coça meu nariz. Eu falei, meu, tô pego. Puta. Como é que eu vou fazer daqui para frente? Você não conseguiu nem coçar o nariz. Não, era animal, meu. Ainda é, né? Mas assim, ó. Por exemplo, agora, ó, tá vendo aqui, ó? Tem meu palitinho que eu uso para teclar. Cara, então é uma adaptação muito louca, a mente da gente. E aí eu ando com essa cadeira também foi assim, ela é 70% de tudo, né? Porque, pô, se eu ficar sentado, uma pessoa que é tetraplégica, que não pode mexer, eu fiquei 2 anos e meio numa cadeira empurrado, é depressivo. Eu não ia aguentar 30 anos, eu ia querer falar, pelo amor de Deus. Mas essa cadeira, pelo menos ela me dá autonomia de ir para onde que eu quero. Saio, pego o elevador, é só abrir a porta, apertar o elevador, eu vou embora. Dou uns rolê pela seda, faço o que eu quero. Então, essa independência é fundamental para um ser humano, para um animal, para qualquer um, meu. Se você não tiver essa mobilidade, eu acho que o pessoal teve um pouco desse sentimento na Covid. Quando bloquearam todo mundo e nem pegar onda, os caras ficavam chorando. Eu falava, meu irmão, mas isso aqui é o quê? Vai durar 3 meses, 1 mês, 2? Já vão pegar tudo onda e eu... Pra mim é normal não pegar onda. Meu, história louca, velho. Fico até sem palavras, que é uma história difícil. A gente que acha a vida difícil, esse cara leva de uma forma tão, aparentemente tão saudável, porque ele vem pra cá, foi pra lá, a gente foi lá embaixo, foi lá atender a gente lá embaixo, subiu aqui, fez isso, fez aquilo, já tá falando com um monte de gente na internet. É sensacional.